Gente, o mês de outubro, ele foi para mim o mês mais difícil do ano inteiro. Quando eu achava que eu ia respirar numa área da vida, vinha alguma coisa e me atormentava de novo, assim. E eram coisas que, todas eram coisas que estavam fora do controle. Coisas do qual eu não poderia fazer muita coisa, a não ser tomar decisões, difíceis decisões sob pressão. E aguardar. E eu ouvi muito, muito mesmo, que as pessoas queriam ter o autocontrole que eu tinha, a inteligência emocional que eu tinha. Algumas pessoas talvez me olharam como se eu fosse fria. E aí eu decidi trazer esse vídeo para trazer alguns pilares de pensamentos e a forma como eu funciono em situações que a maioria das pessoas surtam, né? Isso não quer dizer que eu não sofra, isso não quer dizer que eu não chorei todos os dias, mas isso também não quer dizer que eu não fiz o que tinha que ser feito. Ainda que sofrendo, ainda, né? Então, o primeiro pensamento aqui é a gente entender que, para fazer as coisas, as pessoas acreditam que elas precisam estar livres de alguma emoção ou não sentindo alguma emoção. Então, isso vale também para, eu só vou fazer tal coisa se eu estiver motivado. Não, a gente tem que fazer as coisas sem motivação, a gente tem que fazer porque tem que ser feito. E isso vale para todas as situações, inclusive tomar situações quando você está triste. Inclusive tomar situações que vão interferir em resultados diferentes do que você tinha se programado para fazer e que vão ter consequências no final. Então, o primeiro pilar é esse, é agir independente da emoção, independente do que você está sentindo, é não se paralisar. O segundo movimento é você se basear no que está concreto. Quando a gente entra nesses momentos de crise, de pânico, de desespero por coisas que estão fora do nosso controle, a mente ela dá uma surtada, porque tudo que ela quer é se manter na zona de conforto. Então, ela começa a procurar soluções ou a não soluções, a pensar no negativo, e a gente permite ser invadido por um mix de pensamentos ruins que não vão nos levar a lugar nenhum, né? Que vão apenas fazer com que a gente fique em estado de alerta, que a gente fique em estado de pânico, que não durma, não consiga tomar decisões centradas, inteligentes e assertivas, porque a gente está em desespero, porque o nosso corpo ele reage a partir dos pensamentos. Se a gente está com pensamentos negativos, pensamentos de pânico, é isso que a gente vai sentir no corpo, os hormônios negativos, né, adrenalina, cortisol, estresse, e a gente não vai conseguir agir da forma como nós deveríamos agir, a gente vai paralisar. Eu precisei entrar com meditação, que é um outro movimento, né? O que foi externo, meditação. Então, para me manter centrada, para tomar as melhores decisões, e floral, né? Para me tirar a sensação de choro. Então, o segundo pilar é você utilizar de ferramentas externas para você se manter calma. Respiração, meditação, floral, se for preciso alguma outra medicação mais forte, né? O que não recomendo aqui, porque eu sou psicóloga, então também posso recomendar, mas dependendo do caso, sim, né? Um calmante, algo que te mantenha dentro de um movimento para te manter calma,
para lidar com o que está sendo abordado ali no momento da sua vida. E o terceiro pilar é o pilar da trabalhar com fatos e fé, e não com o que a nossa mente está dizendo. Então eu vou dar um dos exemplos que aconteceram comigo esse mês de outubro. A minha avó foi internada, a cirurgia, ela tinha que fazer a cirurgia, não tinha a opção de falar não vai fazer, mas era um risco que ela corria. Então tivemos de tomar a decisão pela cirurgia. E para voltar da anestesia, minha avó não voltou conforme a gente esperava que ela iria voltar. Mas o que eu tinha de fato, né? Minha avó precisou ser entubada, mas todos os sinais vitais dela estavam perfeitos, todos os órgãos funcionando perfeitamente. Ela foi entubada para evitar o sofrimento do nervoso que ela estava sentindo. Então, toda vez que ela saía da sedação, ela tinha uma crise. Então, eles precisaram entubá-la. Então, assim, o fato tá tudo certo. Ela só está dormindo, sedada, por conta de um medicamento. Eu não vou me preocupar se nenhum médico me passou que ela estava em risco de vida. Não, todos os órgãos estão funcionando, os sinais vitais estão bons. Para alívio de sofrimento, mediante uma situação, ela está sendo medicada dessa maneira. Né? Então, assim, é lidar com fatos. Eu tenho isso de fato. O resto, a gente vai trabalhar depois. É um dia de cada vez. Mas vem os pensamentos. Vem. Claro que vem. Vem todos os pensamentos. E aí é trabalhar a meditação, respiração, tirar o foco. E sempre focar no positivo. Sempre focar no que está dando certo. Sempre focar na esperança, na fé que a gente tem, que a gente não sabe, mas que Deus sempre vai fazer o que for melhor, sabe? Independente do que está acontecendo, Deus sabe, e a gente não sabe. A gente não tem visão suficiente para entender do porquê aquela pessoa está passando por aquilo, qual é a escolha, o porquê, qual que é o ensinamento que aquela pessoa precisa ter. Não está nas nossas mãos esse tipo de controle da vida do outro, do comportamento do outro, né? O controle que a gente tem é sobre o que a gente sente, sobre os nossos pensamentos. Porque se eu não tiver controle sobre o que eu penso, eu vou ter controle sobre o quê? Né? Se eu não tiver controle sobre como eu vou agir diante de situações das quais eu não estava preparada. Muitas vezes vão acontecer situações que a gente nunca passou, que a gente não está preparado, que vai mexer com a gente, né? Vai mexer com toda a nossa família. As situações que eu passei nesse mês foram situações que as duas pessoas que mais eram meu ponto de apoio estavam precisando do meu apoio. Elas não conseguiam ser o meu apoio naquele momento. Então, assim, eu precisava fazer o que tinha que ser feito, sabe? Os meus pacientes, eles não têm culpa do que está acontecendo comigo, né? Eu não posso chegar no consultório e desabafar com eles. Não, eu preciso entregar o melhor para eles. Então, e eu preciso entregar o melhor para as pessoas que estão ali naquele momento. Pegar um pouquinho o ego de falar, eu estou sofrendo, eu não sei lidar com isso, e entregar isso, transformar isso para ajudar quem também está precisando e ser força, porque ali você também vai encontrar a sua força. E aí entra um pouquinho do seu autoconhecimento, né? Quem sou eu? Eu tenho isso? Eu consigo encontrar essa força? Porque eu vou dar um exemplo aqui bíblico, tá? Tem uma parábola que o homem construiu sua casa na areia
e passou uma vida inteira, é mais ou menos isso, eu não sei muito bem, tá, Clara? Eu sei a história contando, mas eu não sei certinho. Construiu a sua vida, sua casa em cima da areia e passou uma vida inteira preocupado e ansioso com toda a chuva, todo o vento, tudo que acontecia externamente, ele se desestabilizava com medo de perder a casa, né? E o outro cavou e encontrou uma rocha e construiu a sua casa em cima da rocha e viveu em paz, seguro, né? Metaforicamente falando, o que é isso? O que é escavar? É você cavar o seu interior, descobrir quem de fato você é, para que o externo, para que você se construa em cima de uma rocha, para que o externo não te afete e não te desmorone a todo momento. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, em saber o que você consegue, até onde você dá conta, quais são os seus limites, isso aqui eu posso guardar aqui, trabalhar isso depois, aqui eu posso ser forte, aqui eu dou conta. E é exatamente isso, o autoconhecimento que você tem sobre você, é você entender que não, eu me construí aqui em cima de uma rocha, né? E aí tem uma outra passagem da Bíblia que diz que buscai o reino do céu e está dentro de ti, alguma coisa assim, né? Não vou lembrar, gente, eu sou péssima, eu sei falar por cima, né? Mas o que é isso? É que você tem que olhar para dentro. E o olhar para dentro, você vai encontrar o ser maior que a gente, né? Que é a nossa divindade, que é não sei qual nome você dá a isso, né? Deus, universo, Espírito Santo, mas esse algo maior que nos rege e que nos dá essa força e esse alicerce para a gente encontrar de fato quem é a gente, que é o nosso tesouro, né? Então, quando você tem esse autoconhecimento, que você sabe que muitas vezes você não vai dar conta, mas você sabe que você tem uma base forte, que você fala assim, Deus, aqui eu não vou dar conta, mas eu entendo que o Senhor vai me ajudar e daqui para frente eu entrego nas suas mãos. Isso te dá uma força de você ter essa conexão com essa força maior que você não sabe de onde vem, mas você sabe que vai vir, sabe? Você meio que abre mão assim e fala assim, Deus, eu entrego, né? Teve uma hora que a minha tia ainda falou assim, depois de um tempo, ela pegou e falou assim, ai, cansei, eu entrego nas mãos de Deus. Eu falei, agora que você está entregando nas mãos de Deus, era para ter entregado mais tempo, né? Eu falei, brincando, porque assim, a gente costuma usar Deus como o nosso último recurso, né? E na verdade ele sempre foi o primeiro recurso, né? Vinde a mim todas as criancinhas, deixa que eu cuido, deixa que eu faço, não se estresse com isso, entrega para mim sua dor, seu sofrimento. Então, esse pilar, esse último pilar, que é o pilar da fé, eu acho que é um dos mais importantes a gente olhar e saber o que a gente acredita, sabe? Que é o pilar que a gente, de fato, a gente vai deixando de lado. E não é frieza, gente, não é que eu não esteja sofrendo com tudo que eu estou passando, não só por mim, mas vendo as pessoas que eu amo também sofrendo, né? Vendo meus pilares sofrendo ali também, né? Meus apoios sofrendo, isso dói tanto quanto. Eu tive que tomar decisões também que não foram fáceis, que tá doendo ainda, mas entender que a gente faz o que tem que ser feito, apesar da emoção, apesar da dor, apesar do luto, apesar das decisões que a gente tem que tomar, que a gente não gostaria de tomar, mas dentro daquilo foi a melhor coisa para o outro. Então, assim, respirar fundo, muita meditação, muito autoconhecimento, muita fé para você se fortalecer e entender que vão ter muitas situações externas que não vão estar no seu controle e sua mente vai de fato surtar, porque tudo que a mente quer é te manter no controle. Apesar dela fazer com que você perca o controle, ela é meio burrinha nesse sentido.
Mas é muito importante a gente ter esse autoconhecimento de que você tem uma consciência maior. E aí você abre mão disso, você abre mão dos seus pensamentos de dor, suas sombras, suas dúvidas, seus anseios, seus medos, e você consegue achar força para passar por mais uma fase desafiadora. Então, se você está passando por algum momento que você acha que você não vai dar conta, que está demais para você, pode me chamar aqui. Pode desabafar. Mas entenda que a resposta vai estar dentro de você. E dentro de você tem uma consciência divina imensa. E a gente é assim, ó. Essa consciência é assim, ela vê muito além do que a gente vê. Então a gente precisa ter fé, confiar na gente, confiar, saber das nossas capacidades, dos nossos limites, guardar o nosso ego no bolso e ajudar o próximo. Entender que às vezes a gente também precisa ficar quietinho, que a gente também precisa centrar para se conectar com isso que é muito maior, que sabe muito mais que a gente. Beijo.